seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao meu podcast Caminhos de Cura, lições de um cirurgião oncológico e robótico para mulheres no combate ao câncer. Eu sou o Dr. Alex Bruno, eu sou cirurgião robótico em câncer, formado pelo Instituto Nacional de Câncer, e eu faço cirurgias para recuperar meus pacientes, para curar e controlar o câncer, mas acima de tudo, o que eu opero é gente. E o que eu gosto mesmo, de verdade, é ajudar as minhas pacientes a enfrentarem o câncer de uma maneira melhor e recuperarem a sua vida de uma forma melhor. Além de prevenção do câncer, aqui eu também vou falar sobre tratamento e as atitudes e conhecimentos para vivenciar de uma forma melhor esse desafio. Então vamos juntos trilhar um caminho de esperança e de cura. E hoje nós vamos falar sobre apoio emocional, psicologia e o câncer nas mulheres. É uma live importantíssima, tanto para as mulheres que enfrentam ou que enfrentaram o câncer, familiares e também, por que não, os homens que cuidam dessas mulheres que estão aí, podem assistir essa live e se beneficiar muito. Meu nome é Alex Bruno, eu sou cirurgião oncológico. Eu tenho uma grande missão que é cuidar das mulheres, tanto com suspeita de câncer ou com um diagnóstico de câncer, tanto através da cirurgia, mas também com o cuidado, com o tratamento humanizado, que é fundamental esse enfrentamento, tanto da parte física, mas a parte psicológica, o apoio psicológico é fundamental. Então vou já chamar a Bruna, ela é psicóloga, ela atua nessa área de psicologia e oncologia, que é chamada de psico-oncologia. As boas-vindas para você, Bruna, né? Fique à vontade, a casa é sua. E eu vou pedir, então, para você se apresentar para a gente, falar um pouquinho de você, do seu histórico, desde da psicologia, por que você decidiu fazer psicologia e como que você chegou, né, nessa área da oncologia. Prazer, né, para todo mundo que está aqui. Muita gente eu não conheço. Algumas pessoas que foram entrando aí eu conheço os rostinhos. Mas meu nome é Bruna, né? Eu sou psicóloga. Durante a faculdade, os estágios, já passei por muitos setores da psicologia. É uma área muito grande, né? Um campo muito amplo. E eu tinha um professor que ele costumava dizer: aonde tem gente, há espaço para psicologia. E realmente é. Né? Sempre me identifiquei com essa área assistencial. Durante a minha caminhada, né, eu sempre fui tendendo assim, para o lado mais do cuidado humano e me afastando cada vez mais da área organizacional. Natureza, assim mesmo. Minha mãe fala que desde pequenininha eu falava que eu ia cuidar de pessoas. E eu acredito que seja isso mesmo. E na época eu nem entendia muito bem, né? E a vida, o destino me trouxe até aqui, né? E atualmente eu atuo no hospital aqui de Vitória, né? Um hospital especializado em tratamento oncológico. E nesse hospital hoje eu sou a psicóloga de referência do cuidado de linha da mama. Top. Mas também a gente atende todas as pessoas com vários tipos de diagnóstico. Mas, assim, né, a maioria das mulheres já com esse diagnóstico, em algum momento elas passam por mim. Interessante, Bruna, porque realmente quem é psicólogo, né, quem é médico, cuida de pessoas. E é isso, uma paciente que está aqui na minha frente, ela pode ter uma suspeita de câncer, ela pode ter um diagnóstico de câncer, ela pode ter acabado de receber o diagnóstico de câncer, ela pode ter sim uma dor física, né? Mas ela está passando por uma dor emocional muito grande. Isso é muito interessante do ponto de vista que
o médico e o psicólogo, né, e aqui no meu consultório, eu tenho que ficar de olhos e ouvidos bem abertos para detectar esse sofrimento, né? Então, o sentimento da dor física eu vou tratar com remédio. O sentimento da dor emocional eu também vou ajudar, até porque a dor emocional ela está ligada a medos, a dúvidas, a expectativas, a aquele sentimento que pode surgir da pessoa que acabou de descobrir o câncer, da sua própria finitude, de medos, né, de alteração do ponto de vista do seu cotidiano. O fato é que todos nós, igual você falou, precisamos de um apoio emocional. Qualquer pessoa precisa. Às vezes a pessoa já está passando por problemas diversos na família, pessoais, ou no trabalho, ou estressada, e já por esse motivo já precisa, né, do psicólogo para ajudar. E depois que recebe o diagnóstico de câncer, aí vem, né, todas essas questões, né, de como que eu vou lidar com o meu lado físico, o meu lado emocional, do meu trabalho, meu parceiro, minha família. Então, assim, independente, né, do tratamento que vai ser realizado, independente se é uma paciente que está com câncer inicial, ou é uma suspeita de câncer que não está confirmada, que às vezes lá na frente vai vir uma lesão benigna, todo esse processo, desde quando começa, desde o diagnóstico, ele já vai ter a necessidade do apoio psicológico com o profissional. Então, Bruna, a minha primeira pergunta, assim, a segunda pergunta aqui, é isso. Imagina que eu estou aqui com uma paciente, chegou aqui para mim, que acabou de receber o diagnóstico de um câncer, né, independente do local, mas a gente está falando das mulheres, então um câncer de mama, ou um câncer de útero, né, de ovário, vulva, e ela recebeu aquela notícia e ela vai ter que lidar com as questões do pré-operatório, de exames, né, de assuntos médicos, mas eu queria que você desse para a gente uma clareza, qual que é o papel do psicólogo desde o início aí, como que o psicólogo pode ajudar essa mulher? Ótima essa pergunta, né? Porque, né, o psicólogo, ele não é médico. E muitos dos olhares, eles estão voltados relacionados à doença, ao tratamento, né? Há muitas angústias do sentido de, doutor, mas esse remédio vai fazer efeito? Será que, né, realmente é isso que eu preciso? E se o psicólogo não passa remédio, como que ele pode ajudar essa paciente, né, dentro desse contexto? Uma coisa que a gente tem que pensar é que, por muito tempo, né, ainda existe o modelo biomédico de olhar para aquela paciente, né, um olhar voltado somente para a doença e para o tratamento. Mas, assim, o psicólogo, ele entende aquela pessoa como ser biopsicossocial, espiritual, né? É um dinamismo muito grande daquele indivíduo. E o psicólogo vem para olhar para a pessoa e não somente para a doença, né? E como? Identificando e compreendendo todos os fatores emocionais, né? Como você disse, desde o início do tratamento. E isso envolve mesmo, às vezes a pessoa nem de fato chegou a ser consultada, mas é aquela angústia da dúvida do e se. Será que eu tenho? Achei um nódulo, né? Fiz meu autoexame e ali no autoexame eu percebi que eu tenho um nódulo no seio. Será? Ali, aquele momento, já pode ser que exista uma demanda para o profissional de psicologia, né? Para ajudar no enfrentamento dessa doença de um momento que ele não escolheu viver. Ele não escolheu estar ali passando por tudo aquilo. E o psicólogo, ele tem que ter essa visão ampla, né, da vida daquela pessoa, considerando todos os aspectos subjetivos, para a gente considerar que aquela pessoa tem gostos, ela tem família, ela tem valores, ela tem crenças,
né? E se a gente consegue acompanhar esse paciente desde o início, né, auxiliando no enfrentamento, ele entende que tem uma equipe, né, que está ali cuidando, olhando, esse processo não vai deixar de ser ruim, mas ele se torna às vezes possível, né? E às vezes a pessoa consegue se ressignificar esse processo do adoecimento, né? E até chegar lá na frente. Com certeza. E o que vai ajudar é no enfrentamento do problema, né? Sim, Então, né? como Da você falou, aceitação. igual o médico, às vezes eu falo para as minhas pacientes ou para um familiar, né? A gente ainda vai falar um pouquinho também dos familiares que também precisam de apoio. Como que é importante a gente pensar também que quando surge esse diagnóstico, começa a vir na mulher sentimentos também que ferem, que podem ferir a sua autoimagem, né, a feminilidade, né, do ponto de vista sexual. Então, igual você falou, a mulher palpa um caroço no seio, mesmo que aquele caroço possa ser um caroço benigno, ela vai, infelizmente, e devido ao medo que as pessoas têm do câncer, sim, é uma doença que assusta, até porque os tratamentos do câncer, eles podem ser mutilantes. Então, no caso da mama, essa mulher vai ficar com medo de fazer uma cirurgia da mama, uma mastectomia, ou perder uma parte da mama, modificar ali, né, sua autoimagem. Ou a mulher que tem um diagnóstico de câncer de colo de útero, que o útero também está ligado à feminilidade, à sexualidade, ao lado reprodutor da mulher, o papel da mulher, né, a sociedade, né, historicamente, a mulher tem a identidade também ligada ao útero. Então, para essas mulheres que vão enfrentar ou podem enfrentar o medo de ter que passar por isso, e depois, se elas estão num pré-operatório, né, para fazer uma cirurgia de esterectomia ou de mastectomia, elas também vão precisar de um apoio, né, do psicólogo. Então, sempre falo aqui para minhas pacientes, a dor, o médico, e falo para os familiares também, às vezes a gente sim fica limitado em tirar toda a dor, todo o sofrimento, porque é praticamente impossível da pessoa não sofrer por estar precisando fazer aquele tratamento. Não é impossível a gente evitar tudo, mas o que é o enfrentamento, né? O que você vai fazer com aquele problema que surgiu ali na sua frente, que você vai ter que lidar, o que você vai fazer com aquele medo que chegou na sua frente ali. Você não vai esconder o medo debaixo do tapete, você vai ter que olhar para o medo, você vai ter que entender o medo e falar, não, peraí, daqui para frente esse medo, o que eu vou fazer com esse medo? Se eu estou com medo da morte, o que eu vou fazer? O que eu posso fazer? Eu vou me esforçar ao máximo para cuidar do meu tratamento. Né? Eu vou esforçar ao máximo para ir no médico, eu vou me esforçar ao máximo a ir no psicólogo, se eu estou vendo que o meu médico pediu para ir no psicólogo, que é comum às vezes, Bruna, a gente o médico não manda nada, pedir para a paciente ir no psicólogo, você está vendo que ela vai precisar, mas às vezes ela tem medo, né? Será que isso vai servir para mim? Eu sempre fui assim, eu sempre fui estressado assim, doutor. Eu tenho medo do câncer mesmo, minha mãe morreu de câncer, ou alguém, né, um ente querido. Como é que o psicólogo vai me tirar isso, né? Então, tudo que está ali, desde que a pessoa nasceu, né, aqueles medos, inclusive, eles podem ser trabalhados. E você olhar para esse medo, você trabalhar isso, né, é importantíssimo. Então, eu queria também que você desse também, Bruna, antes da gente falar mais um pouquinho sobre a cirurgia, como que você vê para os pacientes, para as pacientes chegarem até você
como que você observa, assim, nessa resistência, às vezes, que a paciente tem de ir ao psicólogo, de se abrir, às vezes vai achar, poxa, aquela pessoa nem me conhece, vai ficar dando pitaco na minha vida. Como é que você lida com isso? Como é que a gente pode ajudar essas mulheres que estão aí nessa objeção ainda assim, sabe que precisa porque o médico pediu, mas está ainda resistente e acaba nem indo, porque entende que aquilo ali não é essencial. Existe muito tabu ainda, né, em torno do trabalho do psicólogo, do psiquiatra. Não preciso porque eu não tô doido. Existem ainda esses preconceitos e a gente percebe ainda que isso, infelizmente, acontece. E as pessoas, de fato, né, acreditam nisso. Você falou sobre uma coisa que é muito comum também, né, na minha vivência. No sentido de, o médico, né, me encaminhou para procurar o psicólogo, mas eu não fui. Aí passa-se um tempo, essa paciente, né, procura o serviço da psicologia e ela mesma fala. Na época, eu era para ter vindo aqui há muito tempo, né? O doutor, ele me pediu para vir há muito tempo, mas eu não achei que eu iria precisar. E agora eu estou precisando, né? Eu acho que assim, a gente que é da saúde e a gente tá ali, né, nosso cotidiano e a gente sabe mais ou menos o que é esperado nesse processo, a gente tem uma noção, né? Mas agora, pessoas leigas, né? Às vezes pessoas que nunca tiveram câncer na família e agora, né, vivem esse momento, ou nunca teve acesso ao serviço da psicologia, né, da saúde mental, e aí realmente fica uma incógnita, né? O que um psicólogo faz? Para que eu preciso de um psicólogo se eu não tô doido, né? Então, acredito que seja muito por desinformação mesmo, né? Mas é um momento muito delicado, né? E a gente também tem que respeitar a questão da elaboração, né? Cada um vai sofrer de um jeitinho diferente esse processo. Tem gente que recebe uma notícia e já vai logo buscar um apoio, uma ajuda, seja profissional ou não. E tem gente que vai preferir ficar um pouco mais reservado, né? Elaborando aquele sentimento, aquele raciocínio, que demora um tempo também até a ficha cair, ele entender o que está acontecendo, né? Existe a dificuldade de aceitar aquela realidade da negação, a pessoa ficar negando, né? Já foi, às vezes, procurou mais de 2, 3 médicos, repetiu vários exames, porque nega, né? Não acredita que aquilo está de fato acontecendo com ela. Então, é uma mistura de muitos fatores, né? Lógico que tem pessoas também que são mais adeptas, são mais abertas e aceitam com muito maestria o serviço da psicologia. Mas é algo muito complexo também de se lidar. Legal, interessante. E eu imagino também uma coisa, acho que eu vou te perguntar, você vai explicar para a gente, acho que vai ajudar essa pessoa que está aí resistente a entrar, né? A começar a sua psicoterapia, seu tratamento, né, psicológico. Essa pessoa acabou de chegar com você, né, Bruna? O que você vai falar com ela? Como que funciona essa ambientação até a pessoa começar a confiar em você? Ela vai falar da história dela? Como que é assim, os primeiros atendimentos, a primeira consulta, né, o retorno dessa paciente, o próprio desenvolvimento, né? Porque quem faz um tratamento, né, uma sequência de acompanhamento, essa pessoa vai criando confiança, o seu psicólogo começa a te entender mais, ao ponto que você também começa a entender mais o que você espera daquele tratamento, né, daquela ajuda. E como que é, então, essa expectativa, então? Como que a gente poderia explicar aqui, Bruna, para essa pessoa que não conhece nada, igual você falou, de psicologia, para ela entender o que a doutora Bruna vai fazer no primeiro dia e até o segundo ou terceiro dia para ela entender?
a gente sempre, né, respeita muito até onde que aquela pessoa está disponível a compartilhar a vida dela comigo, né? Lógico que tem apresentação, né? Eu me apresento, a pessoa também, né? Pergunto o que motivou a ela estar procurando o serviço da psicologia, né? Porque pode ser diversos. Não é porque uma pessoa foi diagnosticada com câncer que ela vai procurar o serviço da psicologia por causa do câncer, né? Às vezes é um problema familiar com o filho, enfim, né? A vida continua, ela não para. E aí a gente pergunta o que motivou ela a estar procurando ali o serviço da psicologia. E aí, né, com muita sensibilidade, com muita empatia, um olhar também um pouco mais criterioso, a gente vai sentindo também o quanto que aquela pessoa está disponível a compartilhar. Porque é justamente isso que você falou. No primeiro atendimento, eu ainda sou uma pessoa estranha, né? Dentro de um hospital, por também existir uma expectativa muito grande, né, ao prestador de saúde, por a gente estar de jaleco, já aquela pessoa também já entende que talvez eu possa ser uma pessoa que vai ajudar ela, né? Ela já tem essa expectativa sobre mim e como em todos o restante da equipe, né? Seja os outros psicólogos, médicos, enfermeiros, existe uma expectativa daquele paciente para com o profissional. Então, assim, aí vai, né, administrando também essa questão da expectativa. Naquele primeiro encontro, a gente explica o que um psicólogo faz, como que a gente pode ajudar, explica que aquilo, naquele momento, né, é um momento de muito sigilo, não será compartilhado com outros profissionais, e a pessoa, de fato, pode ficar à vontade para compartilhar o que ela tiver vontade de falar ali comigo, né? Uhum, uhum, É ela que dá o limite, até onde eu uhum, posso ir, uhum, né? Eu uhum, não posso ser uma pessoa que vai ultrapassar esse limite, até porque aquela pessoa ainda tem total ciência, né? Ela tá lúcida, ela tá orientada sobre a vida dela. Então ela tem escolhas. uhum. E a gente escolhe com quem a gente vai compartilhar a nossa vida. Que lindo, que bonito. Porque é isso, eu vejo aqui também, assim, a primeira vez que vem uma paciente aqui comigo, né, normalmente eu atendo ela aqui no meu consultório, a consulta, assim, eu costumo fazer uma consulta mais demorada, assim, mais ou menos de 1 hora, do ponto que eu consigo extrair ao máximo, igual eu falei, não é só a dor física, a pessoa tem uma dor emocional também, ela tem uma Uhum. necessidade de uma atenção maior. E o que eu vejo é isso mesmo. Conforme ela volta no retorno, volta numa outra consulta, ela vai criando cada vez mais confiança em você. E essa relação médico-paciente, do psicólogo com o paciente, ela é essencial, até porque essa confiança vai ajudando essa paciente a resolvendo o problema, que o fato todo é que ela mesma é que vai resolver, que ela que vai, né, Exato. passar por isso da melhor maneira possível. Ela que o que a gente faz é ajudar ela a passar por isso, né? Então, quando eu faço uma cirurgia, é uma coisa pontual. Cirurgia realmente é uma coisa bem pontual, né? Não existe meia cirurgia. Ou é cirurgia ou não é. Mas o outro trabalho que eu também faço aqui, que é tirar o medo das pacientes, né, por ter o câncer ou por fazer o tratamento, ele é essencial também. E ele também não Uhum. acontece de uma hora para outra, às vezes demora mesmo. Então, por isso que é importante, você falou, essa coisa vai acontecendo aos poucos e a gente vai caminhando junto, Com né? certeza. E às vezes acontece, né, durante os acolhimentos, na primeira vez, a gente faz a remarcação, né, do paciente. Tem alguns que falam, ai, pode ser mulher? Ou então homens, né, com câncer de próstata.
Assim, não, eu prefiro que seja um homem. Uhum. São questões subjetivas. E, Uhum. né, e temos que respeitar. Uhum. Porque é uma preferência dele. E naquele momento, ele é a pessoa fragilizada. Né? Então, o profissional não pode se sentir ofendido também de alguma forma porque não quis continuar ou preferiu outro. Né? Uhum. A pessoa fragilizada ali está no outro lado da mesa. Uhum. E isso é uma coisa também que a gente precisa se atentar na Com psicologia, né? certeza. Quanto mais foco a gente dá ao paciente, mais a gente consegue resolver o problema dele, mais a gente vai ajudá-lo, né? E Exatamente. falando agora dessa questão da insegurança, do medo que chega na mulher, da feminilidade, da perda de um órgão, por exemplo, a mama, numa Uhum, mastectomia, ou de um útero na esterectomia, por ser abandonado, tem medo, né, de ser abandonado pelo parceiro, por exemplo, né, de uhum. não conseguir mais ter relação sexual, né, ou não ser mais atrativa. Como que você faz essa abordagem para essas pacientes? Como que é feita essa abordagem ou enfrentamento? Como que funciona nessa sua experiência aí, Bruno? Uhum. São demandas também muito comuns, né? Quando a paciente perde um órgão que tem tanto simbolismo para um corpo feminino, né? Às vezes também a queda do cabelo, quando a pessoa está no processo de quimioterapia. E essa é uma interpretação que a mulher começa a ter, né? Não necessariamente que o parceiro está falando, né? Esse tipo de tá colocando ela nessa condição ambiental. A gente tem que pensar que o efeito do câncer ele não fica restrito somente à paciente, né? Ele tem um poder muito macro também na vida daquela pessoa. Ela, por muitas vezes, para de trabalhar, né? E com isso ela vai deixar de contribuir na renda daquela casa. Aí envolve questões, né, da sexualidade daquela mulher, da maternidade, perda de órgãos muito simbólicos. E quando ela começa a interpretar isso de uma forma que é, né, como se ela percebesse que ela não é mais útil, né, dentro de casa ou para aquele homem, ela se sente menos mulher por não ter útero ou não ter uma mama. A gente trabalha também as questões assim de pegar a perspectiva dessa mulher e colocar também numa visão mais macro, Uhum. né? Porque é importante uma mama? Sem dúvida. Um útero é importante? Sem dúvida. Mas ela não é um útero, né? Ela não é uma mama, assim como ela também não é um câncer, né? Então, o psicólogo entra também para ressignificar essas crenças, né? E que existem outros modos de se manter um casamento, existe talvez aquela função que ela exercia profissionalmente, né? Talvez ela não vai conseguir voltar, mas, né? A vida, a gente é feito de mudança, a gente tem que se adaptar ao nosso meio. Com certeza, Então, a daí a única, ressignificação, né? com certeza. A única coisa permanente é a mudança, né, na nossa vida, né? Então, ressignificar. Realmente, eu me vejo falando muito isso com as minhas pacientes. O que que significa aquela cirurgia? O que aquela cirurgia significa? É saber por que foi feita a cirurgia. Então, quando eu proponho uma cirurgia para uma paciente, eu explico a cirurgia, antes de explicar como que vai ser feita aquela cirurgia, é preciso a paciente entender por que ela vai fazer a cirurgia. Qual o significado daquela cirurgia. Então, aquela cirurgia, aquele corte, aquela cicatriz, significa uma libertação, significa Uhum, cura, significa felicidade, significa ela ter a vida dela voltando ao normal, ao próximo do normal. Então, por incrível que pareça, Bruna, é,
eu tenho pacientes que falam para mim, doutor Alex, depois que eu tratei o câncer de útero, a minha vida mudou, eu sou mais feliz. Eu ressignifiquei a minha vida, eu mudei o meu trabalho, né? Eu identifiquei que aquele meu trabalho estava me fazendo mal, estava me deixando estressada. Eu mudei a minha vida todinha. E ela não está falando que ela não sofreu, ela não está falando que ela não ficou com medo, ela não está falando que a vida dela está totalmente, né, alterada. Isso tudo pode ter acontecido e de fato aconteceu. Mas ela levou aquilo para o lado positivo, né? Igual eu falei, a gente nunca vai conseguir tirar todo o sofrimento. Mas se a gente ajudar essa paciente a se resgatar do ponto de vista emocional, que ela volte ao seu trabalho mais feliz, que ela reabitue com seu parceiro, que eles redescubram, né, a vida sexual, que eles se redescubram como parceiros e como o amor que existe entre eles é fortificado, isso também é o nosso papel. Então, eu já fiz, né, como sou cirurgião oncológico, a minha formação também envolveu câncer de mama. Então, logo quando eu me formei, eu fiz algumas pacientes que eu operei com câncer de mama. Então, me marcou muito uma paciente jovem que eu operei. Logo que eu cheguei aqui em Vitória, que eu fiz uma mastectomia nela, ela tinha um câncer de mama in situ, não era um câncer ainda agressivo, invasor, mas era um tipo de câncer que estava, de alguma forma, muito espalhado na mama e não era possível conservar aquela mama. Então, eu tive que tirar a mama inteira e depois, sim, ela era muito jovem, então foi muito difícil para ela, né? Então, como que foi importante esse apoio que eu dei para ela? Eu não estou me recordando, Bruna, tem muito tempo, se ela teve esse apoio psicológico, tá? Assim, tão intenso, de maneira tão intensa. Mas se tivesse, ela teria passado por isso melhor. Mas como eu costumo aqui, de alguma maneira, eu costumo dar mais atenção para as minhas pacientes, ela me agradece muito hoje por todo o apoio que eu dei para ela, né? Não como médico, mas como alguém que ouviu ela. Às vezes tudo que a gente precisa fazer é ouvir, né? Então, você que está aí com medo de ir na psicóloga ou no psicólogo, tudo que ele vai fazer é te ouvir. Ele só precisa te ouvir. É mais ele te ouvir do que ele falar. Não sei se você vai me corrigir nisso, mas muito grande parte é ele te ouvir. Ele não vai te julgar, ele não vai agir com preconceito, né? Da mesma maneira que é o médico. Vou fazer isso. A gente não está aqui julgando, a gente está aqui te apoiando, né? É o amor, né, que a gente dá aos nossos pacientes. É isso que dá o resultado. Não é mágica. É amor, né? É amor, é carinho, é atenção. Então, como eu estava falando, hoje essa paciente que fez a mastectomia, ela está curada, né? Tem quase 10 anos que eu operei ela. Já reconstruiu a mama, já está num outro processo. Mas sim, o trajeto até ela chegar lá na frente foi sofrido, né? Foi demorado. E Bruna, o que eu ia te falar também dessa questão do medo, né? Da pessoa chegar no psicólogo. Isso é uma barreira que a gente tem também que quebrar, né? E eu vejo também uma relação também que a gente tem que dar para o paciente, que você pode estar ali com medo, né? Mas a coragem, o que é a coragem? A coragem é você agir apesar do medo. Então o medo em você, até o medo de ir no médico, o medo de fazer uma cirurgia, o medo de ir no psicólogo, a gente entender que o medo é natural. Agora, o que é que a gente vai fazer com aquele medo? Não adianta eu ficar ali com receio de ir no psicólogo, né, ou com medo de fazer uma cirurgia,
que eu tenho que fazer com isso? Eu tenho que agir, né? E quando a gente age, o maior inimigo do medo é a ação. A gente vai agindo, vai dando os primeiros passos, faz a primeira consulta, né? Você pode gostar, né? Pode ser que você não goste, né? Sim, Até alguém pode não gostar de um médico, por exemplo, ou não se identificar. sim. Mas vai lá conhecer, né? Então, qual mensagem que você daria, então, para esse caso aí, né? Você já falou muita coisa, para a gente continuar agindo aí, a encorajar essa mulher a chegar no psicólogo. Eu repetiria as mesmas palavras, né? Não estamos ali para julgar, não estamos ali para ofender, nem nada desse tipo, né? A gente está ali para cuidar. E a gente, até chegar ali, a gente passou por muita coisa, né? Foi muitos anos de dedicação para realmente estar cuidando ali daquela pessoa. E como, né, ser diagnosticado com câncer não é uma coisa legal, não é uma coisa que ninguém deseja, ninguém quer. O medo é normal, né? Estar numa situação onde que a gente não tem controle do que vai acontecer ou do que está acontecendo é uma situação muito desconfortável para o ser humano, né? E em geral. É... E o psicólogo também, quando se depara com esse paciente que, né, ainda está muito assustado, está amedrontado, a gente não enxerga aquilo como algo muito fora da curva, né? A gente entende aquela pessoa e por isso dá empatia. Outros existe, né, dentro desse processo existem muitas reações também emocionais que são muito esperadas, são comuns, que não é regra, mas que pode ser que apareça em alguma etapa desse caminho, né? O medo da frustração, medo da morte constante. Às vezes a paciente ela não acredita que deu tudo certo a cirurgia, né? E ela está tão ansiosa, e que de fato a atenção dela não está voltada para o aqui e o que agora, né? Na realidade dela. Ela fica muito ansiosa e pode ser que ela acabe nem acreditando que algo de bom está acontecendo na vida dela, sendo que o processo foi tão difícil, né? Ansiedade, depressão, né? São fatores também que a equipe como um todo tem que estar muito alerta com isso, né? São falas, às vezes, muito sutis, que a paciente pode falar em um consultório, e às vezes, se o profissional ele não tiver em alerta, pode passar despercebido, né? Como, por exemplo, nossa, minha vontade é de dormir e não acordar mais. Nossa, mas que vontade, às vezes, de não sair da cama, né? E perceber os sinais também, né? Você acompanha aquele paciente, percebe que às vezes a questão, sociabilidade dele está cada vez diminuindo, o desinteresse social dele está diminuindo. Um paciente que era super responsável ali no tratamento, não faltava consulta, não faltava químio, não faltava rádio. E pode ser que em algum momento ele começa, né, dar algumas falhas, e a gente tem que se perguntar o que está acontecendo. Às vezes são sinais, né? E que a gente também tem que ficar muito em alerta. E vai ter pacientes também que vai chegar na nossa frente e vai falar, eu quero me matar. Né? Então, existem essas duas gamas, e que são sinais muito explícitos, outros sinais que são muito sutis, que são muito mais difíceis de ser observados, né? Mas que também é muito importante. Né? Às vezes o paciente, quando está num quadro depressivo, num humor depressivo muito grave, ele perde o sentido pela vida, né? O mundo não precisa dele, ninguém precisa mais dele, e que ele está dando muito trabalho para a família, ele está gastando muito dinheiro, e às vezes não tem rede de apoio, e o melhor mesmo é morrer, porque resolve o problema de tudo e de todos. E acaba com a dor dele, tanto a física quanto a dor emocional, psicológica, né? Então, ele pode encontrar brechas também
nessa questão da morte quando ele fala que quer abandonar o tratamento, né? Que também é coisa muito comum de se escutar, né? É muito legal quando o paciente tem uma rede de apoio, um suporte, e a gente percebe o quanto que isso faz a diferença, né? E às vezes Faz o total. paciente não tem, né, esse suporte, mas é uma pessoa sozinha mesmo, e acaba que se torna mais difícil dessa pessoa aderir, né, no Uhum. tratamento, e até chegar lá na cirurgia. São questões sociais também muito delicadas. Muito importante o que você falou. Inclusive, todo paciente que vem para mim, toda paciente, eu encorajo desde o início. Olha, a próxima consulta você vai trazer seu esposo. A próxima Uhum. consulta você vai trazer alguém que ainda é uma porcentagem que existe, talvez aí em torno de 30%, não sei, vai depender da situação social, ou um pouco menos, das pacientes que vêm sozinhas na consulta. Às vezes ela, tá certo, às vezes ela não tem noção da dimensão do problema e do quanto que é Uhum. importante a família dela, né? É interessante também aquelas pacientes que sempre vêm com os familiares, né? E à medida que elas vão ficando boas, vão ficando curadas, elas começam a vir sozinhas de novo, né? Ai, cadê o fulano? Cadê seu esposo? Ai, cadê o seu filho? Ah, doutor, agora já tô boa, né? Já tá na vida dele já, né? Isso é sinal também que essa pessoa está sentindo falta, né? De alguma maneira na comunicação dela, né, não explícita, ela está sentindo falta daquela atenção maior que de repente foi dada a ela, né, nesse Com momento de certeza. amor, de atenção, né, que as pessoas fizeram um esforço. Então, o que eu falo muito para os pacientes é que aceita ajuda. O seu familiar que está ali te ajudando, você não está incomodando ele, porque o seu familiar, a sua família, também está lidando com um processo de dor, um processo de sofrimento por você estar passando por isso. E a forma que ele tem de enfrentar essa dor e de amenizar esse sofrimento dele é te ajudando. Então, não negue ajuda, peça ajuda. Assim você vai ser mais feliz. E sim, às vezes a gente depara com algumas situações, né? Talvez eu operei um paciente, estava cuidando de um paciente que a família dele não era nem daqui, era de outro país. E quem cuidava mais dele eram os vizinhos, né? Também Uhum. amavam ele. E eu, nossa, eu fiquei achando muito legal desse apoio que ele teve e ele aceitou e ele precisava, né? Ele fez quimioterapia, ele fez cirurgia depois. Então é importante. A gente também não pode deixar de observar os sintomas, os sinais de depressão, que a gente tem que identificar, né? E precisa de cuidado psicológico, psiquiátrico, de atenção. Não vai passar sozinho, tem que ter ajuda, tá? Porque realmente pode chegar a situações extremas, como a Bruna falou, né? Da pessoa pensar em suicídio. A gente precisa realmente dar foco para isso. E outra coisa que você falou, que você tocou aí, é a questão da cura, né? Então, aquele tratamento, por mais doloroso, ele está significando a cura. Ele pode ser a cura ou o controle da doença. E o que é a cura? A cura não é um processo estático, a cura é um processo contínuo. A cura, eu costumo falar, que é como um rio permanente. Ele está ali, você está vendo aquele rio, mas você vê que a água que está passando ali é outra, então é renovada. Então, essa renovação é a renovação da sua vontade de que tudo fique bem, da sua vontade de que seu corpo funcione bem, e você acreditar que está indo tudo bem, que o tratamento está correndo bem. Você não precisa chegar lá, esperar dar os 5 anos para falar, ufa, agora sim, agora eu estou curado, agora sim eu vou procurar psicólogo, porque eu fiquei esses anos todos me cuidando e eu estou precisando. Você pode Exato. procurar logo no início, logo no diagnóstico. E eu vejo também, Bruna,
essa dificuldade, sim, também das pacientes aceitarem que estão curadas, aceitarem que ficaram boas, né? Então, qual que é o papel você vê aí da psicologia nessa parte aí também de ajudar o paciente, as pacientes, a entenderem que acabou agora. Daqui para frente você vai reconstruir a sua vida, você vai reabilitar, você vai voltar às suas atividades gradualmente. Como que é esse processo aí? Tudo envolve a questão da ressignificação, né? Às vezes aquele processo foi tão difícil, foi tão doloroso, e não necessariamente que passou 5 anos, né? E que ela vai estar bem, entre aspas, psicologicamente, né? Porque uma coisa não desaparece com a outra. Pode ser que a depressão, a ansiedade continue persistindo. E aí envolve a questão de como que aquela mulher está interpretando a realidade dela, né? Porque às vezes o câncer vai ser retirado mesmo com bisturi, mas a depressão não, né? E ela se arrasta mesmo durante anos se não for cuidado, né? Pelo psicólogo e se for o caso pelo psiquiatra. Então, a gente trabalha as questões de como ela percebe a realidade dela, né? Como que ela está interpretando aquilo, né? O que ela está interpretando dessas fantasias estão mesmo de acordo com essa realidade? Porque às vezes não, né? A pessoa está bem e ela aumenta, tem uma interpretação da realidade muito aumentada, e ao contrário também, né? Ela fala que está tudo bem, vive em negação e não busca ajuda, não busca cuidado. Então, o psicólogo, ele sempre vai estar voltado a entender o mundo de acordo com a lente daquela pessoa, né? E a partir daí vai fazendo as intervenções de acordo com o relato, de acordo com como a gente vai percebendo, a interpretação que ela está fazendo das coisas, né? Porque às vezes a pessoa não associa uma coisa na outra. Então, né? E com o ritmo dela. A gente sempre tem que respeitar o limite do outro. E eu achei muito legal também quando você fala das mulheres, porque, né, dentro da minha vivência, a gente também tem um grupo de mulheres. Legal. Quando fala sobre pedir ajuda, né? Muitas funções e papéis sociais são impostos para as mulheres, né? A mulher é mãe, ela é filha, ela é dona de casa, ela é cozinheira, ela arruma as crianças para ir para a escola, ela faz a compra, ela trabalha. E aí, quando ela se depara com um câncer e ela tem que mudar a realidade da noite para o dia, de uma forma muito rápida, ela também tem dificuldade de aceitar essa ajuda. Porque, né, vamos colocar numa situação, ano passado ela conseguia ser uma pessoa totalmente funcional, independente, né, com a vida dela. Aí, de uma hora para outra, de uma maneira muito brusca, ela perde toda essa autonomia que ela tinha. E aí envolve também essa questão do pedir ajuda, né? E aí o psicólogo também vai pegar nessa mulher, né? Vai ali com ela, tentando entender a realidade de acordo com como que ela está interpretando, e a gente vai fazendo as nossas intervenções, né? Para trazer essa pessoa para o que está acontecendo agora, né? Porque acontece essa frustração muito grande, né? Dos relatos. Do tipo, nossa, antes eu conseguia arrumar a minha casa, hoje nem um pano eu consigo passar mais. E ela se frustra porque o desempenho dela não está igual ao passado, né? Então a gente também trabalha com essa realidade. Top, legal. E você tocou num assunto que eu queria explorar um pouco, que é a terapia em grupo, ou um grupo de pacientes, né? Porque eu observo também que quando uma paciente que acabou de receber o diagnóstico de câncer, dela vê a pessoa ali que já fez um tratamento de câncer, está curada, que está bem, né, que está ali só acompanhando, né? Como é que é esse apoio, assim, que pode formar
num grupo, né, numa comunidade de pacientes que podem entender ali que pode existir luz no fim do túnel, dela ver alguém, né, que já passou por aquilo, que já se recuperou, né, que às vezes vai, de repente, dar um depoimento, vai dar um relato, que vai encorajar, não, eu também passei por isso, eu também fiquei assim, por um momento eu não conseguia fazer essas tarefas, eu passei por isso. O médico, cirurgião, por mais experiência que eu tenho, e eu posso passar essa experiência para minha paciente, ela vê também uma paciente que já passou por isso, ou que está passando pelo mesmo problema, isso ajuda, né? Eu queria que você comentasse um pouco com isso. Com certeza, né? Quando a paciente ela, né, se encontra em um grupo e ela percebe que existe pessoas que estão, né, em situações semelhantes como ela, existe uma identificação ali, né? E ela não se sente sozinha. E às vezes naquele momento é o momento que ela vai falar pela primeira vez sobre o câncer, porque até então era aquela doença, né? E aí ela percebe que existe mais pessoas também, né? E em situações diferentes. Pessoas que vão estar ali aceitando, às vezes já passaram até, seja até o segundo câncer, né? Pessoas que estão ali e que estão numa dificuldade muito grande. E existe um apoio entre as pacientes, que é muito diferente do apoio ofertado do profissional, né? Ambos são importantes, mas quando ela percebe que uma pessoa, né, que ela não conhece, que está ali vivendo uma situação muito semelhante, muito parecida, a chance de acontecer uma identificação ali é muito grande. E quando ela vai para um segundo grupo e que percebe que tem mulheres também que já estão lidando a vida, já estão reabilitadas, né, socialmente, fisicamente, já fez a reconstrução de mama, consegue, né, continuar com a vida dela, e ela ainda que está no começo do tratamento, ela percebe que há um ponto de esperança. Há uma luz no fim do túnel. Isso. Né? Tem aonde ela se agarrar. E ela vê que é possível. Nossa, é muito legal isso, né? Até vi o meu filho, Lucas, né? Ele estava descendo a escada, né? Tava lá com o amiguinho dele, descendo a escada, batendo a bola de basquete, assim, ó, tum, 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 tum. Aí, o outro coleguinha dele, né? Ele foi tentar fazer e ele não conseguiu de primeira, né? E aí foi quando o Lucas repetiu, né? Talvez ele prestou mais atenção. E aí, na mesma hora, ele fez também. Porque ele viu que era possível, né? Ele concebeu que aquilo era possível. Então, achei isso muito interessante. Isso funciona para qualquer coisa, né? Inclusive para você achar que, né, que seu tratamento também vai dar certo. Por que não vai dar errado se você está vendo muita gente que está dando certo? Por que logo o seu vai dar errado? Nem sempre Sim. vai ser assim, né? E aquela paciente não está vendo da televisão, né? Ela está vendo diante dos olhos dela. Ela conversa, elas trocam mensagens, viram amigas. É um momento muito rico, de muito acolhimento que acontece ali, né? E que só pertence a elas. Ai, que legal. Muito lindo, muito bonito. Parabéns, Bruna. E, Bruna, agora, para os familiares, a gente já está fechando aqui, né? Mas como que é o apoio para os familiares? Como que um familiar pode procurar ajuda ou pode identificar que ele precisa de ajuda? Esse também é um ponto muito importante, né? Porque o cuidador, né, como a gente chama, o cuidador, ele por muitas vezes também é negligenciado, né? Porque a atenção está toda voltada para a paciente. Só que é o cuidador, é o familiar que passa a maior parte do tempo, né? E ele vai sofrer de um jeito diferente. E o sentimento dele, o sofrimento dele também é muito válido, né?
Porque a gente tem que dar muita atenção a essa pessoa, porque de fato é ela que vai prestar. Quando, né, nós da saúde não estamos com aquela pessoa, quem fica é o familiar. Alguém fica. E essa pessoa, ela também pode se desgastar, ela cansa, ela também fica com muito medo, né? Ela também fica com muita ansiedade. O medo da morte também atinge, né? Dela perder aquele ente querido, aquela pessoa que ela ama. E essa pessoa também ela pode estar buscando o profissional da psicologia a qualquer etapa do tratamento, né? Aí seja pela rede do SUS, seja no consultório, seja aonde for que essa pessoa consiga, né? Tem alguns hospitais que fazem esse trabalho com o cuidador, com a pessoa familiar, né? Outros não. Mas quando essa pessoa ela percebe que está em sofrimento, seja ela qual for esse sofrimento, ela pode buscar ajuda de um profissional, né? Às vezes é um pouquinho, às vezes ela está sofrendo muito, mas não importa, é sofrimento. E o profissional está ali para cuidar dessa pessoa. Legal, bonito. Muito legal, Bruno. E a gente está chegando aqui no final da live e vou convidar aí a todos que entraram, agradecer aí a presença de vocês. E quem sentir aí à vontade, quiser fazer uma pergunta, alguma coisa, pode falar aí que eu abri os comentários, pode escrever aí que vai aparecer aqui pra gente, fazer uma pergunta para mim, para a doutora Bruna. E, Bruna, então eu queria que vou agradecer você, né, a gentileza por ter vindo, né, fazer essa live. Foi muito rica de informação. Esse conteúdo ele fica gravado, eu deixo ele no meu feed e fica aberto para quem quiser ver, né? E muitas pessoas assistem depois, né? Procurar a Bruna, né? Seguir a Bruna lá, se quiser mandar alguma pergunta, tá? Fiquem à vontade. Agradecer a todos aí, Leonardo, Ramone. E pedir se você quiser deixar um recado final, falar alguma coisa aí. Eu te agradeço, né? Nosso encontro lá com as meninas lá na Comissão da Mulher foi muito legal, foi um evento muito legal. As pessoas que têm medo de ir no psicólogo, não precisa ter medo. Ou se tiver com medo, não deixe que esse medo te paralise, né? Vai com alguém. O atendimento geralmente é individual, mas se a pessoa, né, expõe que prefere, ela se sente mais segura, estando com uma pessoa, tá tudo bem, né? Existem muitas formas de a gente se comunicar. Às vezes não precisa ser falando no primeiro momento. Às vezes a pessoa entra na sala do psicólogo e só fala: você pode ler o meu papelzinho? É isso aqui que eu tenho para te falar. E é uma forma de comunicação. Tem pessoas que preferem digitar uma mensagem ali na hora e vir o celular. Enfim, acho que o importante é começar, né? E se você tiver apoio, se você tiver alguém disponível para ir com você nesse momento, tá tudo bem, né? O psicólogo ele vai estar sempre disposto a ajudar, assim como todo profissional da saúde, né? Eu também me coloco à disposição se eu puder ajudar alguém, tirar alguma dúvida. Eu não tenho problema quanto a isso. Podem me procurar, pode conversar comigo. E eu tô aqui para ajudar. No que eu puder, eu vou ajudar. Com certeza. Então, uma grande caminhada começa com o primeiro passo, né? É só dar o primeiro passo. Não é nada mais do que isso. É o primeiro passo, você vai chegar lá. E depois continuar. São dois segredos mágicos. Começar e continuar. Você faz começar isso, e continuar. Isso vai ser sucesso. Então, obrigado, Bruna, e parabéns pelo seu trabalho. Muito obrigada. Tchau, tchau. E agora eu quero te agradecer por ouvir o meu episódio e eu quero te fazer 3 pedidos.
primeiro é deixar seu comentário aqui embaixo dizendo como esse episódio te ajudou ou outros episódios estão te ajudando. E segundo pedido, encaminhar para alguém que pode estar precisando ouvir esse episódio. E o terceiro pedido é me seguir no Instagram e no YouTube. E até mais, até o próximo episódio.